Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados amigos e amigas, dando continuidade ao nosso curso sobre as notas essenciais da Igreja, ou seja, a sua essência, hoje nós vamos trabalhar no quarto encontro, estudando sobre a catolicidade da Igreja. Desde o começo da Igreja, os cristãos se dispersaram por todo o universo, todos os lugares, mas formavam uma unidade, o mesmo povo, a mesma família pela fé. A partir desse momento, os cristãos se maravilhavam com a Igreja, que chega a todos os confins do mundo, conservando sua unidade entre os diversos povos na mesma fé. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina essa catolicidade no seu número 830 e 831. Vai nos dizer o Catecismo: a palavra católica ou católico significa universal, ou seja, totalidade. Ou seja, o segundo, a integralidade, no mesmo objetivo, na mesma fé, na mesma missão. Continua o Catecismo. A Igreja é católica em duplo sentido. Ela é católica porque nela Cristo está presente. Onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo, unido à sua cabeça, numa expressão de Santo Inácio de Antioquia. O que implica que ela recebe dele a plenitude dos meios de salvação, o que ele quis. Confissão de fé correta e completa, vida sacramental, integral e ministério ordenado na missão apostólica. Continua o Catecismo. Nesse sentido fundamental, a Igreja era católica no dia de Pentecostes e será sempre até o dia da parousia, ou seja, a preparação da vinda do Senhor. Continua o Catecismo. Ela é católica porque é enviada em missão por Cristo à universalidade do gênero humano. Lá em Mateus 28, capítulo 19 e 20, ele dá essa ordem: ide por todo mundo anunciando o Evangelho. A catolicidade da Igreja se fundamenta de duas fontes, portanto. Uma do alto, pela Trindade, e a outra pela terra, a natureza humana. Explicando, sua origem é de Cristo, que a fundou, que detém duas naturezas, o próprio Cristo, a divina e a humana, inseparáveis, indivisíveis. Então a Igreja tem essa dupla fundamentação. Por ser Deus único e por ser Ele a razão única e soberana, acima de todas as coisas, seu desígnio é universal, ou seja, católico, em sua catolicidade. Isso nós podemos encontrar lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 5, Romanos, capítulo 3, versículo 29 e 30, e Efésios, capítulo 4, versículos 4 a 6. O Cristo, meus irmãos, foi enviado para que todos tenham a vida, e vida em plenitude, como nós temos lá em São João, capítulo 10, versículo 10. Cristo veio para que a sua realeza se estenda por todo o mundo, ainda lembrando Mateus 28, versículos 19 e 20. Como a Igreja de Cristo está presente em todas as comunidades particulares, elas são católicas. Nelas os fiéis se reúnem para celebrar o mesmo mistério de Cristo, anunciar e viver o mesmo Evangelho. Mesmo sendo pequenas e pobres, nelas está o Cristo indivisível. Por isso, ela é católica. Quem pertence à plenitude fundada por Cristo, ou seja, a Igreja,
ele é católico. Entende-se, aí vem um detalhe, entende-se pertencer. Quem segue, obedece, praticando o que Cristo nela depositou, que os sacramentos, a sua palavra, os serviços ordenados, a hierarquia com o sumo pontífice e o colégio episcopal dos bispos. Ou seja, a integralidade, a totalidade. Tudo que Cristo fez, deixou, depositou na igreja, isso faz parte da igreja, a sua catolicidade. O que é a igreja particular que nós fazemos referências? O Catecismo da Igreja Católica vem novamente nos informar, lá no seu número 833. Entende-se por igreja particular que é a diocese ou a paróquia, uma comunidade de fiéis cristãos em comunhão na fé e nos sacramentos, com o seu bispo ordenado na sucessão apostólica. Essas igrejas particulares são as paróquias, primeiras comunidades, as dioceses, são formadas à imagem da Igreja Universal. É nelas e a partir delas que existe a Igreja Católica una e única. Lá no Lumen Gentium, número 23. Ainda, isso posto deixa claro que não basta ser batizado nem ser rotulado de católico, mas aderir e praticar todos os requisitos da catolicidade. Não é estatística, é necessária a plena comunhão. Ou seja, nem todo aquele que é batizado, ele é reconhecido como católico, mas aquele que, além de ser batizado, segue todas as normas, todo o conteúdo deixado por Cristo no mandato petrino. Mais uma vez, o Catecismo da Igreja Católica, no número 837, adverte para se entender com clareza a pertença à Igreja Católica. Aí, voltando àquele caso, não basta ser batizado, vamos entender. São plenamente incorporados à sociedade, que é a Igreja, aqueles que, tendo o Espírito de Cristo, aceitam toda a sua organização e os meios de salvação nela instituídos, e que pelos laços da profissão de fé, dos sacramentos, do governo eclesiástico, da comunhão, se unem numa só estrutura visível, que é a estrutura da igreja, com Cristo, que é a sua cabeça, que a governa por meio do sumo pontífice e dos bispos. Continuando, não se salva, porém, embora incorporado à igreja, quem não perseverar na caridade, permanecendo na igreja pelo corpo e não está nela com o coração. Está de nome, mas não está em ação. Lembrando, continua o catecismo, lembre-se, porém, todos os filhos da igreja, que a sua sublime condição não é devida aos méritos pessoais, mas sim à especial graça de Cristo. Se ele não corresponderem com os pensamentos, palavras e ações, bem longe de se salvarem, serão antes mais severamente julgados. É uma lembrança do Lumen Gentium número 34, o número 14. Então aqui fica mais claro ainda. Pertencer à igreja, ser católico, é seguir tudo que Cristo deixou. E Cristo deixou tudo isso aí na igreja, quando lá em São João, apacenta minhas ovelhas. A catolicidade, ela deve realizar-se pelo encontro da plenitude salvífica de Cristo. Catolicidade, encontrar-se na plenitude de Cristo, não uma parte de Cristo, não um pedaço de Cristo, que opera na igreja, atingindo a universalidade. Não apenas algumas exortações bíblicas, ou seja, fazer referência a alguns textos, algumas passagens, mas toda a palavra de Deus, porque toda ela é inspiração divina, mas a totalidade desse Deus que se revela na Sagrada Escritura. É a propriedade que a igreja conserva através dos tempos, marcando a sua identidade de origem em Cristo,
transmitida aos apóstolos. E nós vamos ver essa apostolicidade no próximo encontro. Esta apostolicidade está inserida no mesmo contexto da unidade, como vimos. Alguém pode argumentar que Cristo fundou a igreja, mas a catolicidade é a invenção dos próprios católicos. Alguém pode dizer isso, uma vez que no Novo Testamento não consta essa afirmação expressa católica. Isso seria negar a própria semântica. É a mesma coisa que alguém uma vez disse, a Trindade é fundada pela invenção da Igreja Católica, lá não aparece a palavra Trindade, mas lá aparece o Pai, Filho e Espírito Santo. Há um problema de semântica. Há alguns fortes argumentos que atestam a catolicidade da única igreja fundada por Cristo. Nós vamos ver um detalhe, pegando o estudo de Walter Casper na sua igreja católica, que ele comenta. Mesmo que a palavra católico não ocorra no Novo Testamento, há nele termos de teor equivalente, como a plenitude abrangente da salvação em Jesus Cristo, que nós temos lá em Colossenses 1, 19 e também em Colossenses 2, 9. O conceito mesmo ocorre pela primeira vez em Inácio de Antioquia, que o Inácio de Antioquia, Santo Inácio, vai nos dizer, onde se faz presente o bispo, ali está a comunidade. Assim como está Cristo, Jesus, está a Igreja Católica. A Igreja Católica quer dizer aqui, em distinção à comunidade individual, cuja cabeça é o bispo, a Igreja em sua totalidade, que se encontra em todo lugar onde está Jesus Cristo e onde se permite que ele faça uso da palavra. Jesus Cristo é a plenitude e a Igreja é católica na medida em que ela participa dessa plenitude. Então, ser católico, ligado à estrutura da Igreja Católica, à sua hierarquia, e proximamente nós temos o bispo, que é no Colégio Universal com o Papa, formam essa catolicidade. Para afirmar que plenitude aplicada em São Paulo aos Colossenses, que nós vimos, corresponde à catolicidade. Como que nós vamos ver isso aí? A plenitude tem seu fundamento trinitário e cristológico. Santíssima Trindade, especificamente Cristo. Em Cristo habita corporalmente a divindade em toda a sua plenitude. E por Cristo, em Cristo, ela, Igreja, quer capturar tudo. Foi deixada por Cristo. E Walter Casper continua lembrando que a Igreja é seu corpo. Ela é a plenitude daquele que planifica o universo nela e por meio dela. Nós encontramos isso lá em Efésios, capítulo 1, versículo 23. A universalidade e concretização dessa catolicidade é obra do Espírito Santo e não dos homens. Para concluir nosso estudo de hoje, a Igreja Católica está no mundo para congraçar todos na mesma fé, no mesmo e único Deus, Trino, vivendo a parousia, a espera, em preparação escatológica. Por isso está no mundo defendendo o único evangelho, sem ideologias partidárias, sem ser testemunha universal, para ser testemunha universal da plenitude redentora em Cristo. Deste modo, a catolicidade é o oposto da estreiteza e mentalidade polêmica, tacanha, de mentalidade democrática, polêmica e apologética, ou seja, não é pequenos grupos que formam, mas a universalidade, e não a defesa de princípios próprios. Ela quer dizer amplitude, totalidade, plenitude e universalidade sem presunção, mas com orgulho justificado de ser aquilo que Cristo deixou. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a Igreja Católica abre suas portas a todos os que seguem o Cristo Jesus, obedece aos seus preceitos, comungam o mesmo Evangelho, partilham a mesma fé.
Assim, nós sugerimos que se inscrevam no nosso curso. Lá além do vídeo, nós temos o texto impresso que vocês podem baixar e aos poucos formando esse pequeno caderno de estudos sobre a catolicidade, sobre a unidade, a santidade, a apostolicidade da igreja. Fique com Deus e tenha um bom estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.